Antes do Vaticano ser o que conhecemos hoje, antigamente era um cemitério. Hoje é a sede central da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, por mais de 3.000 anos, onde hoje é o Vaticano, sempre foi um cemitério. O nome Vaticano possui vários significados. E este cemitério era um cemitério etrusco, porque antes dos romanos morarem na região, os etruscos já viviam lá há mais de 3.000 anos. E eram os etruscos que chamavam o nome da região de Vaticano, ou Vático, na sua linguagem. E o nome Vático, ou Vaticano, possui vários significados na língua etrusca. Na língua etrusca, era o nome da deusa da morte da religião etrusca e também era o nome de uma das 7 colinas de Roma, que se chamava Vático. Era também o nome de um cemitério que ficava nesta colina e era o nome do deus da morte, Aita. Era também o nome do deus do nascimento, Vaginatus, e era o nome de uma uva amarga de baixa qualidade que se chamava Vático ou Vática. Não é errado chamar o Vaticano como chamamos hoje. O errado é dar atribuição religiosa como fazem os católicos. A colina onde hoje é o Vaticano sempre foi um lugar especial no mundo dos antigos etruscos, ainda mais por ser um cemitério, e também servia de lugar de adoração às divindades etruscas. Como era um planalto, ou seja, era um lugar alto, estes acreditavam que estavam mais perto dos deuses e faziam ali com frequência sacrifícios de animais e sacrifícios de seres humanos, acreditando assim que os deuses de sua religião receberiam suas oferendas mais rápido pela altura do lugar. Há mais de 3.000 anos, antes da lendária fundação de Roma por Rômulo e Remo, no dia 21 de abril de 753 a.C., os etruscos já viviam nesta região e eles estabeleceram nesta região um cemitério dedicado à deusa da morte, Vática. A deusa etrusca Vática era a deusa do submundo, era a deusa da morte, deusa da guerra, deusa da vingança, deusa da punição, deusa da escuridão. Ela era mais representada sendo uma entidade que punia os mortos que não foram boas pessoas em vida. Os etruscos não enterravam seus mortos dentro dos muros de suas cidades. Ao invés disso, eles construíram um grande cemitério nesta colina fora da cidade, onde justamente é hoje a sede da religião católica apostólica romana. A deusa da morte Vática era a guardiã desta necrópole. Como era o nome de uma das 7 colinas de Roma, conhecida com o nome de Vático, esta enorme região serviu para, além de ser um cemitério para o povo etrusco, servia também como uma cidade. Por ser imenso, seria, portanto, uma cidade-cemitério. Sendo um cemitério, obviamente, tinha no local
monumentos funerários, mausoléus e túmulos ornamentados, bem como pequenos altares aos deuses etruscos, coisas que tem em qualquer cemitério. E os etruscos chamavam esta necrópole, ou este cemitério gigante, de vários nomes, como Vaginatus, Vática ou Vático. Outra divindade muito popular, que era realmente o guardião do cemitério, era o deus da morte, Aita. O deus Aita era muito cultuado e temido na religião etrusca. Ele era também o patrono do cemitério, onde eram feitos, em sua homenagem, oferendas ritualísticas para este deus. O deus da morte, Aita, era o verdadeiro patrono, dono e senhor deste local. O deus Aita era o deus da ressurreição. As pessoas boas, quando morriam, eram julgadas pelo deus Aita. Outra divindade muito adorada pelos etruscos era o deus Vaginatus. E o deus Vaginatus também era muito adorado e idolatrado na região do Vaticano, ou Vático, ou Vática. O deus Vaginatus era o deus do nascimento, era o deus do primeiro choro, era o deus da vida, era o deus do recomeço. Paradoxalmente, o cemitério Vático, ou Vática, era também o local de culto a esse deus, que justamente era o deus das parteiras, o deus das mulheres grávidas, o deus do próprio nascimento. Vaginatus era o deus do parto, o deus da primeira respiração, o deus do primeiro choro, o deus da vida, o deus do recomeço de tudo, o deus da esperança. Sendo assim, o Vático, ou Vaticano, ou Vática, não era somente o local do fim da vida, não era somente o local da morte, era também o local do recomeço, era o local onde a vida florescia, era o local do nascimento, da renovação. Havia um grande templo para o deus Vaginatus, onde seus seguidores faziam cultos cerimoniais, sacrificiais, ritualísticos. Daí o motivo do local ser, ao mesmo tempo, o lugar onde é o fim da vida, ou seja, o fim de tudo, através da deusa Vática ou do deus Aita, e também ser um lugar do começo da vida, através do deus Vaginatus. Na região do Vaticano, ou Vática e etc., tinha várias plantações de uva. Estamos falando de um local enorme. E o Vaticano, como conhecemos hoje em dia, é um local enorme. Sendo assim, não seria somente um cemitério propriamente dito. Era também um local onde moravam pessoas pobres e essas plantavam várias culturas para sobreviver. Por serem pobres, os moradores da região tinham mais acesso para comprar e plantar uma uva de baixa qualidade, uma uva amarga. Sendo assim, a palavra Vática, ou Vaticano, ou Vático, também era o nome de uma uva amarga, de sabor ruim, que era usada pelos camponeses. E eles produziam vinhos, claro que eram vinhos baratos, para seu consumo e comercialização. Por ser um vinho de péssima qualidade, ruim para danar, eles combinavam essa substância com uma grama que também tinha o mesmo nome. Ingerindo esta bebida misturada com esta grama, virava mais ou menos uma poção alucinógena. Ingerida esta bebida, as pessoas basicamente ficavam viajando na maionese, tendo visões, revelações, e ficavam lá em estado alfa, porque de tão ruim que era
esta uva, ou seja, este vinho, beber puro era uma tarefa complicada. Como o pessoal ficava bebendo muito este alucinógeno e tinha lá visões e etc., reforçou mais ainda o lado místico da região. Aí você mistura um lugar alto, plano, que serviu de culto, virou cemitério, também virou uma espécie de berçário e depois virou um local de profecia, ponto. Mais místico do que isto não se conhece. E com o tempo, a palavra latina preditor começou a significar predizer, profetizar, que vem da palavra vates, que quer dizer também poeta, oráculo, médium, professor, preceptor, professador ou profeta. Deste modo, o termo vática foi definida também como premonição, profecia apocalíptica e etc. E este sistema funcionou para os etruscos há mais de 3.000 anos antes de Roma ser fundada no ano 753 a.C. Mas, como nada é para sempre nesta vida, tudo mudou. Quando os romanos começaram a conquistar a região e o mundo, o templo dos etruscos, bem como sua religião, o teu cemitério e etc., começou a perder força. E a região do Vático, ou Vática, ou Vaticano, mais tarde foi demolido para dar lugar ao templo da deusa Frígia Cibele. Até o templo do deus Aita foi demolido. Tudo foi dado para a nova religião. Agora eles cultuavam no Vático a deusa Cibele. E foi feito lá um templo enorme, suntuoso, que depois foi demolido pelos católicos para fazer o Vaticano. O templo da deusa Cibele era conhecido como Phrygianum, que quer dizer casa dos frígios. A mudança se deu por conta da potência que Roma se transformou. E com isto, a adoração aos deuses Vático, Vática, Aita, Vaginatus e etc. foi, obviamente, suprimida, esmagada e desaparecida, porque os novos conquistadores romanos impôs uma nova ordem no mundo antigo. E sabemos que Roma foi, de longe, o maior império já visto na história da humanidade. Quando Roma virou um império, o imperador Calígula teve a ideia de fazer o seu circo neste lugar. Para os romanos, os circos ou círculos era um grande espaço de eventos a céu aberto utilizado para diversos fins, principalmente para corridas de bigas. E Calígula faz o seu enorme Circus Maximus no local. E este obelisco que vocês estão vendo é um obelisco original do Egito Antigo, que o imperador Calígula mandou trazer de Heliópolis. Quando o seu circus estava sendo construído, ele manda trazer de Heliópolis este obelisco. Só que Calígula não chega a terminar sua obra, porque ele fora assassinado no ano 41. O imperador Nero conclui sua obra e deixa mais suntuosa do que a versão original de Calígula. Megalomaníaco como era Nero, ele chama este circus de Circus Gaio et Neronis. E Nero manteve o obelisco que Calígula mandou trazer de Heliópolis, lá no Egito. E vocês veem agora que este obelisco está aí, em frente onde é hoje a Praça São Pedro, no Vaticano, onde é a Basílica de São Pedro. Agora, só uma curiosidade. A região do Vaticano, que é a sede da religião católica, é chamada de Basílica de São Pedro, ou Praça São Pedro, porque segundo a mitologia católica, os ossos de Pedro foram achados neste cemitério. Que Vaticano foi um cemitério, todo mundo concorda. Só que o problema é quando os católicos falam que foi achado a ossada de Pedro. Vamos pensar um pouco.
Nessa região existia um cemitério, como acabamos de aprender. E este cemitério funcionou por mais de 3.000 anos. E isso antes da fundação de Roma, em 753 a.C. Então, esse cemitério funcionou por mais de 3.000 anos antes do ano 753. Se for somar os 3.000 anos com o ano da fundação de Roma, vai dar 3.753 anos. E tudo isso antes de Cristo. Vocês não acham que iria ter muitos ossos enterrados ali? E naquela época não existia raio-x, também não existia DNA. Era complicado fazer um exame na arcada dentária de Pedro ou de alguém. Como é que os católicos acreditam que neste cemitério foram achados os ossos de Pedro? É só para pensar. A conclusão fica com vocês. Não é errado chamar o local de Vaticano, não tem problema nenhum. O problema é dar toda uma conotação e denotação religiosa no local, dizendo que esta região é uma região de Deus e usando a Bíblia para alegar que de fato esta religião é de Deus. É muito complicado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.